Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, estamos de volta com o nosso culto online de domingo, agradecendo a Deus pela vida de todos vocês que nos acompanham todos os dias, que a graça de Deus esteja sobre todos nós. E eu espero que este seja o melhor momento da nossa vida. Que Deus possa nos conceder a sua graça, a sua palavra, que Deus possa conceder que nós entendamos mais um dia a vontade dele e que nós possamos, de fato e de verdade, terminar esse domingo abençoado em nome de Cristo. Eu trago comigo o pão, trago o cálice também aqui, juntamente, para nós fazermos a nossa ceia. Daqui a pouquinho nós vamos ceiar juntos e vamos participar da presença do Senhor, da grandeza do Espírito Santo sobre as nossas vidas e vamos entender o que de fato o Senhor Deus quer, deseja de cada um de nós. Eu quero hoje ler com vocês sobre a importância de amarmos a Deus, de servirmos a Cristo de todo o coração. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a ceia. Eu sei que todo o segundo domingo do mês, quando nós celebramos a ceia, muitas são as pessoas que têm dúvida e algumas pessoas nem participam da ceia porque elas não se sentem dignas de participarem da ceia, por pensar que a ceia é tão santa que elas não são dignas de participarem da ceia porque elas se sentem pecadoras. Eu quero, neste nosso domingo hoje, conversar com vocês, tirar todas as suas dúvidas e nunca mais você vai ter dúvida ao pegar o pão, ao pegar o cálice e levantar para os céus e dar graças e participar, seja aqui conosco online ou em qualquer igreja que você entrar. Se estiver ministrando a ceia, você não vai ter dúvida se pode, se deve ou não participar da ceia do Senhor. Portanto, será um momento maravilhoso nós estarmos juntos aqui nessa nossa celebração. Eu estou, talvez o clima aqui em Cuiabá está muito seco e a voz está um pouquinho diferente do normal, mas acredito que vamos conseguir sim fazer até o final sem tossir, tá bom? E vamos lá, fazendo a nossa programação. Eu quero começar com vocês do livro de Deuteronômio, capítulo 6, só para nós retomarmos aqui uma palavra que o Senhor Deus disse aos filhos de Israel. Porque muitas vezes nós seguimos ou tendemos a seguir aquilo que está escrito na lei, ou pelo menos nós muitas vezes falamos assim, bom, mas Deus deu a lei, será que em algum momento nós podemos deixar de cumpri-la, deixar de fazê-la? E aí, como é que eu faço perante a lei de Deus? Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o Senhor Deus, através de Moisés, porque aqui nós temos assim, Deus tirou o povo de Israel do Egito, correto? E aquelas pessoas que saíram do Egito, elas tinham filhos, e alguns filhos nasceram no deserto. Então imagine comigo, saíram do Egito, pais e filhos. Por causa do pecado, os pais morreram no deserto. Então, quem teve acesso à terra prometida foram os filhos. Então Deus, durante muito tempo no deserto, falou com os pais. E posteriormente, antes da morte de Moisés, ele reúne os filhos de Israel
e agora fala com os filhos. E ele então repete toda a lei que Deus havia dado aos pais. Agora Moisés faz a repetição aos filhos para que os filhos possam entender e assim guardar a palavra do Senhor quando entrasse na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, nós temos no capítulo 6 que diz assim: o fim da lei é a obediência. Então, o fim aqui significa a finalidade da lei. A finalidade da lei é a obediência, tá? Ou seja, a lei não queria punir, a lei solicitava obediência. Infelizmente, os filhos de Israel não conseguiram essa obediência. Por isso que a lei, a partir daí, ela começou a apontar-se para Cristo, tendo em vista que os filhos de Israel ou os seres humanos não conseguiram obedecer à lei completamente. E Deus, por causa do pecado, a ira de Deus, vamos assim dizer, a vingança de Deus, a justiça de Deus, teria que se manifestar em alguém. E essa justiça, essa vingança, ela foi manifestada em Cristo Jesus. Então, a lei apontava para a obediência e Cristo foi quem obedeceu à lei em nosso lugar. Por isso que, quando você lê no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, onde está escrito: o fim da lei é Cristo, porque Cristo, ele cumpriu a lei, ok? A finalidade, o alvo da lei era Cristo. A lei remetia, indicava Cristo. No capítulo 6 aqui de Deuteronômio, a lei pedia obediência, mas os filhos de Israel não conseguiram praticar essa obediência 100%. Vamos ler aqui para você entender. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprais na terra que passais a possuir. Então Moisés vai fazer a descrição dos mandamentos que o Senhor mandou para que eles obedecessem. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Interessante aqui que ele vai trazer para o singular, né? Então, interessante, né? Vai trazer aqui para o singular, o versículo 2. Para que tema o Senhor todos os dias, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho. Interessante, depois nós vamos adentrar um pouquinho mais nesse tópico aqui, tá? Então Moisés disse: ouve, pois, ó Israel, atenta em guardar, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor a teus pais, na terra que mana leite e mel. E aqui os pais eram os pais daqueles, né? Não só falando de Abraão, Isaque e Jacó, mas agora Deus havia prometido aos pais desses que agora estavam ouvindo as palavras de Moisés. Só que eles não creram, então agora Moisés estava falando com os filhos. Então, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. A primeira coisa que vocês, disse Moisés, irão colocar no coração é que Deus é o único Deus. Não se pode ter outros deuses, não se pode adorar a nenhum outro ídolo feito de madeira, de pau, de metal ou de qualquer coisa que seja. Deus é o único Deus, um único Deus representado em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.
e os três representam um único Deus. Um único Deus representado em três pessoas, tá? É chamada a Trindade de Deus. A mente humana tem dificuldade de entender, mas é assim que é. Um único Deus representado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E os três possuem os mesmos atributos. Os únicos três possuem os mesmos atributos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é todo-poderoso, sabe todas as coisas e também é onisciente. E também é o Criador de todas as coisas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esta é a palavra que eu te ordeno hoje, tá? Esta é a palavra que eu te ordeno hoje e estas palavras precisarão estar em seus corações. Vocês devem ter essas palavras escritas, anotadas nas mãos de vocês, na testa, nos portais, para onde quer que vocês forem, vocês possam lembrar: Israel, o Senhor Deus é o único Deus, não existe outro Deus, tá? E então, diz a palavra: guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, onde vocês eram escravos. Nunca vocês devem esquecer-se do que Deus fez por vocês, tá? Então esta é a palavra que o Senhor falou para os filhos de Israel. Amar o Senhor de todo o coração. Este é o grande mandamento, sabe? Algumas pessoas, elas pensam assim: o que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus? O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Esta é a palavra. Vamos dar uma olhadinha rápida em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Jesus vai falar exatamente as mesmas coisas sobre amar a Deus de todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Alguém chegou para ele e perguntou assim. O fariseu chegou para Jesus e perguntou o seguinte: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus acerca da ressurreição, então eles perguntaram assim. Um deles era doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Eu quero saber, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus repete exatamente o que nós acabamos de ler em Deuteronômio, dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, aqui Jesus é como se ele dissesse assim: vou colocar um ponto final nesse assunto. Vocês não têm que pensar em outras coisas para agradar a Deus. Vocês não têm que tentar fazer qualquer outra coisa para agradar a Deus. Eu ensinava no estudo bíblico de quinta-feira passada que a palavra de Deus é universal, ou seja, ela é para todas as nações, todas as pessoas. O que Deus requer, o que Deus exige de nós, toda pessoa, em qualquer lugar do mundo, ela consegue cumprir. Sim, ela consegue cumprir,
mesmo se ela viver num país onde ela não tem liberdade de ter a Bíblia, de manusear a Bíblia. Ela consegue servir a Deus mesmo vivendo num país onde é proibido falar do nome do Senhor. Se o Senhor Deus se revelar a ela, ela consegue viver para Deus. Eu fico feliz quando eu leio essas palavras, eu fico maravilhado. E aí, isso me tira da religião, porque a religião, ela vai criar um monte de dogmas, costumes, rituais, usos e costumes, que alguns vão dizer, olha, uns vão falar, você tem que gritar, você tem que correr, você tem que sorrir, você tem que cair no chão, você tem que profetizar, você tem que isso. E aí a palavra vai dizer o seguinte, não, vamos entender. O fariseu fez a pergunta crucial e recebeu uma resposta à altura. Então, Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o grande mandamento, meu amigo. E o segundo é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e toda a profecia vai depender de amar a Deus e amar o próximo. A partir de hoje, quando você vê alguém profetizando, quando você vê alguém falando de coisas, você precisa observar duas coisas, apenas duas. Observe se esse alguém, de fato, ama a Deus e ama as pessoas. Porque eu não posso amar a Deus e não amar pessoas. Ok? Eu não posso amar a Deus e não amar pessoas. Também não tem como eu amar as pessoas e dizer que amo a Deus. Porque eu tenho que provar esse meu amor por Deus precisa ser transformado em ação. Ação nos meus 3 estágios, na minha carne, no meu intelecto e na minha alma. Eu preciso me esforçar para amar a Deus. Eu não preciso me esforçar para ser salvo, porque a salvação não é por esforço próprio e nem por mérito humano, não é por meritocracia que a gente chama. A salvação é pela graça, mediante a fé. É um dom de Deus. Agora, uma vez salvo, eu preciso continuar amando a Deus, amando o próximo. E eu costumo dizer na igreja que o mais difícil é amar o próximo. É até mais difícil do que amar a Deus, sabia? Porque o próximo, muitas vezes, é ser humano. E ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas limitações, sabe? Mas quando nós amamos a Deus, nós entendemos como amar as pessoas. Eu entendi que eu não tenho que mudar ninguém. Eu só tenho que amar como as pessoas são. Eu não tenho que forçar para ninguém mudar. Até porque quem pode trabalhar, mudar a vida das pessoas é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o único que pode trabalhar para mudar a vida das pessoas. E se você diz assim, pastor, eu preciso de uma mudança, mas uma mudança grande na minha vida, uma mudança significante, então nós estamos diante de um bom momento. Você diz assim, mas eu posso participar da ceia, pastor? Eu pergunto a você, você ama a Deus? Acredito que você ama. Então, se você ama Cristo, se você ama Deus, você pode sim participar desse momento conosco. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que você não deve participar da ceia, se você crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar. Se você crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar, então você pode sim participar
da ceia, tá bom? É só você crer que Jesus Cristo morreu em seu lugar. Vamos fazer uma oração agora? Levante para os céus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor morreu em nosso lugar. Eu creio que o Senhor está conosco, creio que o Senhor é o nosso Deus, creio que o Senhor é o nosso Pai, creio que o Senhor está ao nosso lado, creio que o Senhor tem nos ajudado, creio que o Senhor tem nos abençoado, creio que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Senhor, esta pessoa e eu te amamos de todo o nosso coração. Essa pessoa e eu te adoramos com toda a sinceridade da nossa alma. Ó grande soberano Deus, ó grande e soberano Pai, estende, meu Deus, as tuas santas e poderosas mãos e venha abençoar a todos que oram comigo agora. Pai, eu venho te pedir, eu venho te clamar, eu venho te suplicar. Abençoai, meu Pai, consagra este pão e este cálice e nós vamos agora receber a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Pode pegar do pão, em nome do Senhor Jesus, segure na sua mão e repita comigo estas palavras. Digam assim: Senhor Jesus, participando deste pão, eu recebo a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E neste momento eu declaro: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém. Pode comer do pão. Levante o cálice e digo assim: Senhor meu Deus, muito obrigado. Eu recebo este cálice como sendo o teu sangue que foi derramado por mim naquela cruz. Senhor Deus, eu recebo a nova vida que o Senhor veio trazer para mim. Senhor Deus, bebendo deste cálice, eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Deus e o meu Pai. Obrigado, amém e graças a Deus. Pode beber. Obrigado, meu Pai. Graças eu te dou. Oh, graças eu te dou, meu Pai. Graças eu te dou, juntamente com todas as pessoas. Graças eu te dou. Graças eu te dou, meu Pai. Graças eu te dou por este momento. Momento especial, momento de gratidão, momento de fé. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te enalteço. Aleluias, aleluias e aleluias e glórias. Oh, glorificado, 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 glorificado é o Senhor. Glorificado é o Senhor. Glorificado é o Senhor. Glorificado é o Senhor. Assim eu te peço, meu Deus, abençoe cada amigo, cada amiga que participa conosco, onde quer que eles estiverem. Sejam agora abençoados, sejam agora revestidos do poder do nosso Deus, sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém
E assim seja. Glória a Deus. A presença de Deus é forte. É forte quando nós entendemos que a Bíblia não é um livro cheio de regrinhas. A Bíblia não é um manual cheio de regras. Sabe, para nós do Novo Testamento, todas aquelas leis que os filhos de Israel tinham que cumprir em relação a sacrifícios, em relação à terra, em relação à família, em relação a tudo, todas aquelas leis foram transformadas em duas. Em duas. Amarás o Senhor de todo o coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Tá? Só isso. Você não tem que pensar em mais nada. Só pense nessas duas coisas e a sua vida espiritual irá muito bem. Amém? Pense nessas duas coisas e você vai ver quantas coisas do homem você vai ter que afastar, porque é bem provável que se você se firmar nessas duas palavras, nesses dois mandamentos, amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo, né? Esses dois mandamentos, amar o Senhor e amar o próximo, você vai ver que você está cheio de coisas de homens, que você vai sentir até mais aliviado depois que você entender que os dois mandamentos principais são estes aí, tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, que o Espírito Santo continue com você, te ajudando, te abençoando em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado, em nome de Cristo, e até o nosso próximo encontro, no nome do Senhor, nosso Deus.